Vamos lá, oitavo ano, e vamos continuar com os nossos conteúdos, tá certo? Hoje a gente vai comentar sobre as crenças e a sua relação com as correntes filosóficas, tá certo? A gente já falou sobre religiões e as suas relações com as correntes filosóficas e agora vamos falar um pouco das crenças, tá certo? E essas relações. Vamos lá. As crenças. Aí vamos revisar um pouco sobre o que são crenças, né? Crença é a forma como cada ser enxerga o mundo, onde é projetada a imagem do que cada um acredita e que a partir desse momento se torna verdade única. É uma convicção, uma disposição meramente subjetiva para considerar algo certo ou verdadeiro por razões também subjetivas. Uma crença não precisa ser racionalmente comprovada como um mito, por exemplo, logo pode ser autêntica à realidade e apresenta o elemento subjetivo do conhecimento. Então a crença está ligada diretamente ao conhecimento, tá certo? Crença é um sinônimo de fé e diz respeito às opiniões e sentimentos que um determinado indivíduo ou até mesmo uma comunidade adota como convicção e com fé. Enquadram-se aqui os credos religiosos. As crenças moldam as pessoas, portanto podemos e devemos avaliá-las para evoluir, pois o ser humano deixa de crescer e evoluir quando não se abre para conhecer e viver novas crenças. Então a crença não quer dizer só apenas crenças religiosas, tá certo? Mas os nossos costumes, todos os nossos costumes são crenças, tá certo? Vamos lá. Agora vamos ver, né, a relação entre crenças e as escolas filosóficas. A gente vai conhecer algumas escolas filosóficas, né, que foram voltadas quase diretamente ou diretamente às crenças religiosas, tá certo? Vamos lá. E vamos lá, né, falar sobre a filosofia medieval. Na Idade Média ocorreu um intenso sincretismo entre o conhecimento clássico e as crenças religiosas. De fato, uma das principais preocupações dos filósofos medievais foi a de fornecer argumentações racionais espelhadas nas contribuições dos gregos para justificar as chamadas verdades reveladas do cristianismo e do islamismo, tais como a existência de Deus, a imortalidade da alma, entre outras, né? Então vamos lá conhecer algumas escolas filosóficas da filosofia medieval. A gente vê aqui, né, que a filosofia medieval começou do século I até o século XVI depois de Cristo. E tá aí algumas: medievalismo, averroísmo, alquimismo, avicenismo, rabinismo, monopsiquismo, tá certo? Essas são algumas filosofias. Agora vamos para a filosofia escolástica. A gente viu isso nas aulas anteriores falando sobre as escolas filosóficas. A escolástica ou escolastismo foi o método de pensamento crítico dominante no ensino nas universidades medievais europeias de cerca de 1100 a 1500. Não tanto uma filosofia ou uma teologia, como um método de aprendizagem. A escolástica nasceu nas escolas monásticas cristãs, de modo a conciliar a fé cristã com um sistema de pensamento racional, especialmente a filosofia grega. Colocava um forte ênfase na dialética para ampliar o conhecimento por inferência e resolver contradições. Aí está aí, né? Dentro da escolástica, que partiu do século IX até o século XVI, depois de Cristo, temos aí a patrística, né? Realismo, nominalismo, conceitualismo e limorfismo. Isso aqui foram as escolas filosóficas trabalhadas nessa filosofia escolástica, tá certo?
Vamos para a filosofia cristã. Filosofia cristã é o conjunto de ideias filosóficas iniciadas pelos seguidores de Jesus Cristo, do século II aos dias de hoje. Esta filosofia surgiu com o intuito de unir ciência e fé, partindo de explicações racionais naturais, tendo auxílio da revelação cristã. E dentro dessa filosofia cristã, que pega do século II até o século XX, né, depois de Cristo, temos aí augustianismo, que é totalmente relacionado a Santo Agostinho, tá certo? Que a gente viu aí falar sobre ele. Pelagianismo, semipelagianismo, tomismo, monogesismo, sinergismo arminiano. Então essas foram algumas escolas filosóficas. Tá aí. Então o objetivo dessa aula foi a gente conhecer, né, essas filosofias, né, que foram totalmente ligadas ao conhecimento cristão, né, a filosofia cristã, os pensamentos cristãos. Então, tá aí, tá certo? Qualquer dúvida pode voltar ao vídeo e a gente se vê por aí. Até o próximo vídeo.